Olá, alunos do 7º ano. Aqui é o professor Vitor de Matemática, da Escola Antônio Vicente. Eu estou aqui para estar passando algumas informações para vocês sobre a atividade proposta do dia 3 de agosto. Os temas que serão abordados serão grandezas diretamente proporcionais, velocidade média e reta numérica dos números inteiros. Vamos então à análise da primeira situação. Uma loja de sabonetes realiza uma promoção com o anúncio: compre 2 e ganhe o terceiro. Se um cliente comprar o dobro, ou seja, se forem comprados 4 sabonetes, o cliente também ganharia o dobro, ganhando 2 sabonetes. Nós temos então uma situação em que envolve grandezas diretamente proporcionais. A primeira coisa que temos que fazer para resolver esse tipo de problema é identificar quem são as grandezas. Nesse caso, é a grandeza compra e a grandeza ganho. Ou seja, a quantidade de sabonetes que será ganhado vai depender da quantidade de sabonetes que serão comprados. Temos denunciado que na compra de 2 sabonetes iríamos ganhar 1, no caso o terceiro. Mas se caso comprássemos 4 sabonetes? Comprando 4 sabonetes, temos a compra numa quantidade em dobro. Então, se nós comprássemos o dobro do que está sendo anunciado na promoção, nós também ganharíamos o dobro. No caso, 1 vezes 2, 2. Ou seja, na compra de 4 sabonetes, ganharia-se 2 sabonetes. E se, por exemplo, ao invés de comprar o dobro, nós comprássemos o triplo de 2 é 6. Então, comprando o triplo de sabonete, ganharíamos o triplo de sabonetes também. No caso, 1 vezes 3 daria 3. Ou seja, na compra de 6 sabonetes, ganharíamos 3 sabonetes. Agora, analisando essa segunda situação. Velocidade média é a razão, ou seja, a divisão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Por exemplo, um trem percorreu a distância de 160 km em 2 horas. Portanto, a velocidade média é calculada da seguinte maneira: 160 dividido por 2 é igual a 80. Assim, o trem manteve a velocidade média de 80 km por hora. Como podemos interpretar essa situação? Significa que percorrer 160 km em 2 horas equivale o mesmo que percorrer 80 km a cada hora. Fazendo a razão 160 dividido por 2, obtemos o resultado 80. Ou seja, 160 km em 2 horas é a mesma coisa que 80 km a cada 1 hora. E se, por exemplo, quiséssemos saber qual seria a distância percorrida por esse trem após 3 horas, é só multiplicar por 3 a sua velocidade média. Por exemplo, em 3 horas, a velocidade média de 80 km por hora, teríamos 240 km percorridos. Acabamos de abordar, então, o conceito de velocidade média, que é um dos conceitos particulares de razão e proporção. Vamos analisar agora essa terceira situação, que aborda o tema reta numérica dos números inteiros. Observe a seguinte reta numérica dos números inteiros, ou seja, é o conjunto numérico que integra os números positivos, negativos e o zero. E indica o valor de A e B. A primeira coisa que tem que se observar em uma reta numérica é que ela sempre é dividida em partes iguais. E tendo 2 valores, nós conseguiríamos fazer comparações e encontrar quantas unidades vão valer cada unidade de espaço ali dentro. Por exemplo, temos que aqui vale 0 e aqui vale 20. E temos 2 espaços entre eles. Então temos 2 espaços para dividir as 20 unidades. Como sabemos que 20 dividido por 2 é 10, então temos que cada espaço nessa reta numérica vale 10 unidades. Então, em cada espaço, o tracinho da reta numérica, iremos somar ou subtrair 10. Por exemplo,
esse traço aqui, que eu vou denominar de traço X, ele tem 1, 2, 3 espaços à direita do zero. Então ele tem 3 vezes o valor 10 unidades, que é 30. Então esse X representaria o valor 30. O que acontece para a esquerda? Eu vou estar subtraindo da origem zero. Por que esse ponto aqui vale 30 negativo? Porque a partir do zero eu tenho 1, 2, 3 espaços à esquerda do zero. Então eu contei menos 10 e menos 10, totalizando menos 30. Por isso que essa marcação está denominada com o valor 30 negativo. Basicamente, são essas 3 situações que contemplam os temas grandezas diretamente proporcionais, velocidade média e reta numérica, que são abordados na atividade de matemática do dia 3 de agosto, para ser entregue. Lembrando que qualquer dúvida é só entrar em contato com a escola. Obrigado pela atenção de todos.